Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 325, 325. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Tudo bem com vocês? Como é que tá a vida? Tranquilo? Tudo ótimo, né? Não, de boa, vida mansa. A Ana que tá meio cabisbaixa. Ana, aconteceu alguma coisa hoje? Aconteceu, né? Quando não tava na entrada, tava na saída. Eu nunca vi um negócio desse. Vamos lá, galera. Vamos começar falando então dessa partida. Estamos gravando este podcast, fazendo essa live logo depois do empate 2-2 na Vila. Empate que levamos, como bem deixou claro a Ana aí, 2 gols no final, né? 2 gols. Um gol no final do primeiro tempo e outro gol no final do segundo tempo, ali quando ele estava na frente nos dois momentos da partida. Saímos aí com esse gostinho amargo na boca, depois de ter a vitória nas nossas mãos aí. Enfim, eu queria começar com o Gibson. Gibson, passa as notas da Irmandade, por favor. Quem foi o craque? Quem foi o pé de rato? Pé de rato, foda. Cadê aqui, ó? O craque foi o Yuri Alberto, nota 7. Logo atrás dele, Roger Guedes com 6,5. E com 6 tiveram vários, teve um pelotão. O 6,5 também teve o Gil. E atrás deles teve um pelotão de vários 6 ali. O Mendes, Rony, Juliano, Renato Augusto e quem mais? Só eles de 6. O Yuri Alberto que fez 2 pra valer um só, né, Ana? Fazer o quê, né? Acontece isso, né? Mas ele foi a única pessoa que achou que ele tava certo desse gol ser anulado. Então tudo bem, né? O que a gente vai falar? Ele sai na entrevista falando, não, realmente eu impedi o jogador. Pô, quem impediu? A bola já tava lá do outro lado, né? Tipo, eu não sei qual que é o problema dele, mas já tinha acontecido isso há uns anos atrás, que o Corinthians tinha feito 2 gols, mas o Corinthians ganhou esse jogo de 2-0, teve 2 anulados, acho que um gol do Romero e um gol do Jô. Eu já sei que ia ser de novo assim, mas não, infelizmente não foi assim de novo. E Dudu, levamos o gol. A gente costuma reclamar do time que leva gol no começo, dessa vez levou o gol no final de cada tempo, né? Entra um pouco naquele quesito da desatenção, né? O Corinthians entra normalmente desatento e continuou no final do jogo desatento. Achou que levou o finalzinho do jogo ali meio que em banho-maria. A gente, pelo menos na minha opinião, eu esperava até que o jogo fosse se encaminhar para o 2-1, mas o Corinthians até estava levando perigo nos contra-ataques, né? E acabamos entregando lá um penal pro Santos. E apesar de toda, né, como é que fala, atualidade, de que todo mundo não, tem que sair jogando. Cara, final de jogo clássico, bola pra frente, cara. Não tem essa de ficar tocando na lateralzinha, principalmente bola na área. Um erro que aconteceu, torcer para que isso sirva de lição e melhorar agora, né? A grande chateação é porque nós estávamos pegando o terceiro lugar na classificação geral, né? Íamos ficar dependendo só da gente para manter isso, até porque, na verdade, os 2 primeiros vão se matar no grupo, né? Pô, cara, essa partida tava fácil, cara. Era um jogo que tava fácil, era pra ganhar tranquilo, sem estresse, né? O primeiro gol, eu vou discordar um pouquinho do Dudu, porque esse primeiro gol não foi desatenção, cara. Os caras deram sorte, velho. A bola desviou ali no Gil e tirou do Cássio. Mas mesmo tomando esse gol no final, a gente voltou lá no começo, já meteu o segundo. O jogo tava tranquilo, tava encaminhado, né? Mas o Giovani vacilou no final. Foi muita falta de experiência, né? Deu uma bola rifada ali. Aí o Michael foi também desajeitado, não precisava ter feito o que fez. Os dois vacilaram, mas acho que o erro principal foi do Giovani. Não, pra mim o erro principal foi do Lázaro. Nós estávamos bem na partida com as primeiras substituições que ele fez, a troca do Paulinho, pelo Renato, que estava esgotado, o Juliano estava esgotado. A hora que e nós estávamos quase fazendo o terceiro, nós tivemos uma oportunidade com o Roger Guedes, que o cara colocou o pezinho ali no último segundo. A hora que ele coloca o Balbuena, ele desmonta a defesa que estava boa. Joga o Bruno Mendes, que pra mim era o melhor da defesa, pra lateral. O Balbuena não consegue tirar a bola corretamente, e aí sim depois tem eu também acho, o Giovani tinha que ter chutado lá no estádio da Portuguesa Santista. O Corinthians estava bem, tem que matar o jogo, fazer 3, fazer 4, não pode ficar recuando todo o jogo.
E o Balbuena, infelizmente, ele não tem condição de jogar. É que nem o Romero, os dois paraguaios não dá, ele não entendeu isso ainda. Ele desmontou a parte que estava boa do time para ele fazer uma substituição besta, com 40 do segundo tempo. O Du não pediu pra sair? Cansado também, porque ele também correu bastante, o Du, na direita ali, né? Enfim, o que fica pra mim é assim, o Lázaro não acerta a mão nas alterações. Ele não tem um banco vasto, não tem. Mas ele faz as opções normalmente erradas. E ele tem priorizado frequentemente, nesse jogo não foi diferente, os medalhões, os jogadores mais experientes. E eu acho que o Corinthians tem sofrido com isso. Ele tem colocado os mais experientes para jogar já. E aí ele coloca o garoto que, enfim, não teve... Estava fora, enfim, no Sul-Americano. Mas a primeira chance dele é num clássico fora de casa. Acho que acaba sendo uma conjuntura aí de erros no final da partida, uma pena. E aí eu vou concordar com o Dudu. Esses gols de hoje no final e os gols de começo é desatenção. Enfim, achar que a partida tá ganha, tá tranquila e toma a decisão errada os jogadores corintianos, né? Mas, Ana, eu queria que você comentasse a opção até pelo Du na direita, né? Foi uma surpresa o Fagner não tá suspenso, até onde a gente sabia não tava machucado, mas disse que foi controle de carga, não sei. Achei estranho ele não estar presente depois de uma semana cheia de treinos e tal, mas tranquila pro Corinthians, tirar o Fagner. Ele acabou optando pelo Du na direita. O que você achou da opção dele? Como é que você viu essa situação toda, Ana? Eu acho que... Eu não sei, também não entendi essa história do Fagner, mas eles têm um monte de exames agora, né? Que dá pra saber se pode ter lesão, né? Quantidade de lactato, quantidade disso. Então, acho melhor, se tinha um perigo de ter lesão, mesmo sendo uma semana livre, melhor poupar mesmo. E pra mim, como o Bruno Mendes se tornou o titular da zaga, né? Para você não mexer com a Bruno Mendes e Gil, eu acho que é a melhor opção, mesmo se o Rafael Ramos estivesse disponível. Era o Ian do Queiroz ali. É que o Portuga também, você olha pra ele, parece bem fisicamente, mas toda hora tá no departamento médico com dor, com sei lá o que. Ele é crossfiteiro, ele é crossfiteiro. Precisa fazer menos exercício em casa, né, Dudu? Precisa maneirar ali, né? Não dá pra entender, né? A gente só lamenta porque, assim, tudo bem, o Du foi mais utilizado lá, sempre jogou bem lá, mas é aquele tal negócio, a gente sabe que ele não vai estar aqui depois no segundo semestre. Então é um teste válido agora, já que tá jogando só o Paulista, mas tem que contar com jogadores que estão lá. Não sei, a gente sabe que o Romero tá em baixa, mas às vezes colocasse o Romero pra fazer lá lateral, enfim, não sei. Mas 5 minutos, Gui. Qualquer coisa que você faça em 5 minutos é mais difícil, mas... Mas o que ele tentou deu errado, né? Deu errado. A gente tá falando agora porque deu errado. É fácil, mas enfim, eu volto a falar. Espero que isso sirva de lição. Ele acabou saindo invicto aí nos clássicos, mas sempre com aquele gostinho de que podia dar algo mais. Eu acho que contra o time aqui do Jardim Leonor poderia ter sido um pouco melhor, também contra o Sem Mundial. E a gente sai com essa expectativa aí de 2 pontos perdidos no clássico de hoje. Eu queria saber se o Du, como você falou quando você fez o comentário da partida, se o Du pediu pra sair ou não, né? Também acho que não precisava fazer essas substituições, mas o gol não saiu por causa disso, saiu numa cagada nossa, né? Então tem que assumir o BO, cara. O Gil vai ter que botar esse BO debaixo do braço, levantar a cabeça e aprender com a experiência, né? O Lázaro chega nesse final da fase de grupos do Paulista invicto nos clássicos, né? 2 empates e 1 vitória. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente acabou ganhando o jogo que a gente jogou pior. Eu concordo com você. Acho que dos 3 clássicos... Também, né? Não, na verdade não, né? É que também não tá considerando a luzinha aí, né? Mas assim, eu concordo com você, Gui. Hoje eu achei um jogo fraco do Corinthians também. Parecia de novo que o Corinthians ia ganhar a hora que ele quisesse. Mas eu achei o jogo do São Paulo mais intenso no primeiro tempo. Pelo menos teve um primeiro tempo muito bom. Esse jogo de hoje não. Esse jogo de hoje parecia meio cozinhando. E eu acho que o Corinthians estava segurando a bola na frente, jogando, Fausto Vera aparecendo na frente, até a troca. A troca pra mim sinalizou, vamos todo mundo pra trás. Mas enfim, o fato é que o Yuri Alberto saiu da seca, né, Dudu? Ele fez 2, valeu 1 e acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade. Acho que foi o ponto positivo do jogo, né? Acho que eram 6 jogos que ele não marcava, se eu não me engano. Então foi muito bom voltar ele fazer gol, tava mais brigador, mais presente na área. Eu ainda acho que
O primeiro gol foi válido, deveria ter sido validado. Eu não vi nada demais ali. Pra mim teria sido gol legal. Se fosse contra a gente, era gol. É o fato bom. Ele fazendo gol, o Roger Guedes de novo, né? Voltando a ser o artilheiro. Então é bom que eles se alinharam aí. Vi um pouco o Yuri um pouco mais. Não sei se porque a famosa lei do ex, né? Mas ele tava com mais vontade esse jogo. Acho que ele procurou mais, a bola chegou mais, mas ele procurou mais, se empenhou mais. Isso é bom, a gente precisa dele motivado. Gostou do Yuri, Ana? Eu gostei, eu não tava achando que ele tava jogando tão mal assim, né? Ele tava participando, não tava fazendo gols, mas ele tava dando assistência, ele tava participando. Até pela falta de alguém também que possa entrar, então eu tava até satisfeita com ele, não tem outro. E também essa semana foi muito turbulenta, né? Pessoal ameaçando a namorada dele, como se a namorada dele fosse culpada dele não fazer gol, e de novo isso, né? Mas espero que ele fique mais tranquilo e que ele possa nos ajudar, porque nós vamos precisar, porque eu não acho que a gente vai jogar a semifinal na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Eu gostei que finalmente tirou a zica, porque tava difícil, né, cara? Tô marcar 2 gols pra tirar a zica, pra valer um, mas eu acho que ele tá. Pra mim, ele tá bem mal. Ele dava umas vezes, mas ele não conseguia dominar uma bola. A bola caiu no pé dele e parecia que tinha um imã do mesmo polo. Assim, a bola batia e fugia do pé dele, é impressionante. Ele tava mais, sei lá, hoje voltou a dar certa coisa pra ele. Espero que continue assim, porque o Roger Guedes tá no clima, a gente sabe disso, né? Se o Yuri Alberto acordar pra vida, agora a gente tem 2 ali na frente, né, funcionando aí. Começa a ficar mais divertida a coisa. E você chamou aí o Roger Guedes, artilheiro novamente do Paulista, né? Voltou a ser isolado, artilheiro do Campeonato Paulista. Sobrou, ele não perdoa, e já marcou 30 gols com a camisa do Coringão. Impressionante o Roger Guedes, né, Ana? Eu sempre falei, né? Quando aquele traíra falava que não dava pra jogar, eu sempre falei que dava pra jogar os 2 juntos e tinha que ser o Roger Guedes ali na esquerda e na época jogasse o William pra direita. Mas o Roger Guedes, hoje ele não teve muita oportunidade não. Ele teve essa que ele marcou e aquela que o cara tirou de biquinho ali, senão pra mim era outro gol. Eu acho que o pessoal já tá marcando ele mais ali, ele vai ter que se redobrar ali pra ele conseguir fazer as jogadas. Precisa tomar... Por isso precisa ver isso que tá ficando mais manjado ali. Você viu que hoje o Roger Guedes estava muito bem marcado. Mas você acha, Gibson, que é a felicidade que traz os gols do Roger Guedes? Se o cara gosta de ter filho, ele tá feliz, né, bicho? Pô, nem tô falando disso, tô falando da posição dele, Gibson. Não, eu acho que tudo, o momento do cara, às vezes o momento inteiro do cara tá legal, né? O cara tá jogando uma posição mais legal. Mudou o técnico, a gente sabe que ele tinha uma relação pouco amistosa, né, com o VP, né? E aí, pô, a menina do cara tava grávida, nasceu a filha dele essa semana. O cara, sei lá, tá no momento, tá tudo começando a dar certo pro cara. O cara, isso vai dar confiança e vai se transmitir na partida, né? Enfim, mais 2 gols essa noite na Vila. E vou te falar, o Corinthians só marcou gols fora de casa em clássicos. Se não é clássico, o Corinthians passa em branco quando joga fora de casa. Como é que você vê isso, Ana? Olha, eu vejo isso como... Sim, o Corinthians não entra motivado. Ele entra com 2 motivações. Quando é clássico e quando eu jogo na arena. Parece que quando o jogo é fora de casa e não é clássico e não... Ele entra como se ele fosse fazer o gol a qualquer momento, que isso eu vou jogar tocando bolinha, vou jogar em baixa intensidade. E se o Corinthians joga em baixa intensidade, o Corinthians não vai fazer gol mesmo em ninguém. A gente até falou, deixou de ganhar os 2 pontos hoje, e não vai classificar provavelmente para jogar a semifinal na Arena, mas deixou de ganhar 2 pontos contra a Inter de Limeira, que é o pior defesa do campeonato. Deixou de ganhar 2 pontos contra a Portuguesa, que provavelmente vai ser rebaixada, né? Então não foi só hoje que o Corinthians perdeu pontos muito importantes. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser consertada, mas eu acho que isso é meio mentalidade dos jogadores. Mas não é um jogo que vale muito, eu vou jogar mais ou menos aqui. Eu não sei como é que se resolve isso, já que isso não é um problema só do Lázaro, é um problema que já vem vindo há muito tempo, né? Mas como é que é isso, Dudu? Tem chavinha, liga e desliga? Esse jogo importa, vamos ligar e fazer gol fora de casa. Esse jogo mais ou menos, tanto faz, não vamos fazer gol. Infelizmente, a gente até comentou aqui antes que era o grande desafio do Lázaro, né? Fazer esse time ser mais proativo, jogar melhor fora de casa, buscar resultados. Acho que vai ser o grande diferencial do Lázaro em relação aos últimos técnicos. Mesmo ele não tendo bagagem que os últimos técnicos tinham, ele precisa fazer com que o time jogue.
Não dá para você ficar escolhendo adversário que vai fazer ponto, que não vai fazer ponto. Ah, esse ganhar. Pelo menos hoje ainda jogou um futebol um pouco melhor, que nem a Ana falou. Contra a Inter foi muito mal, né? Contra a Portuguesa e São Bernardo, nem parecia que a gente estava em campo. Impressionante. E agora, Gibson, no Paulista e tal, tranquilo, o Corinthians está classificado com certa facilidade. Na hora que chegar o brasileiro, como é que fica essa chavinha de liga e desliga fora de casa? Aí complica, né, meu amigo? Mas aí são duas coisas completamente diferentes, né? Porque campeonato de ponto corrido, todo jogo é final, cara. Né? Vale os mesmos 3 pontos jogar um clássico em casa ou um clássico com a porcada aqui na arena, ou lá no Allianz Parque, do que jogar 3 pontos com o Bereré da Beririra na casa do cacete no Mato Grosso do Sul. Então, 3 pontos é 3 pontos. Aí não pode jogar dessa maneira. Só que esse tipo de regulamento, esse tipo de campeonato, os jogadores pensam assim, falam, pô, nosso grupo... E o nosso grupo mesmo, você pega o grupo do Corinthians... É o do mais fraco. Tá baba. Tá todo mundo lá embaixo. Aliás, como esse regulamento bizarro a gente joga com os times dos outros grupos, a gente pode até argumentar que o Corinthians pegou essa fase de grupo muito mais difícil do que os outros. Os outros jogaram com os times merda do nosso grupo. A gente não jogou com os times merda do nosso grupo, né? E eu acho que é a questão do técnico motivar os jogadores e exigir dos caras a postura em campo. E dar esporro mesmo. Às vezes os caras estão fazendo corpo mole e falou, acorda, você não vai substituir, acabou. Tem que cobrar dos caras, não dá pra deixar isso passar em branco. Mas dito isso, a fórmula do campeonato propicia esse tipo de coisa, né? E eu não posso deixar de falar dessa partida de hoje, para encerrar o assunto do jogo do clássico, do Gil, né? O Gil, na zaga, deu 2 assistências, mas, enfim, o Gil é a nossa segurança na zaga, né, Ana? Sim, eu acho que ele tá num momento razoável, assim, ele não tá no melhor momento do Corinthians, mas ele tá num momento razoável, ele tá melhor, pra mim, ele e o Bruno Mendes são a melhor dupla que foi testada até agora, né? Porque a gente não viu nem o Caetano e nem o Murilo. Mas ele tem participado bem ofensivamente. Hoje ele deu 2 assistências, que ele chegou a 4 assistências no ano. Eu acho que ele tem se portado bem e ele tem que ser o titular nesse momento. Eu não sei, mas eu ainda acho que ele... Hoje eu acho que ele foi bem, o Bruno Mendes, mas eu acho que o Corinthians deveria pensar com a saída do Balbuena, investir em algum zagueiro rápido, porque eu acho que a dupla dele com o menino Robert Renan era melhor, assim, mas infelizmente ele teve que ir para a Rússia. Eu acho que o Gil é o nosso zagueiro e ele deveria investir num zagueiro mais rápido, assim, mais alto e mais rápido. Eu concordo com ele, assim, ele não tá no melhor momento que a gente já viu do Gil, mas até agora é a melhor dupla que a gente tem e ele tem sido consistente. A dupla é essa por enquanto, né? Enquanto ninguém crescer de produção e resolver tomar a posição. Mas não é o melhor momento do Gil, a gente já viu ele mais, enfim, mais seguro, até mais participativo no ataque mesmo, enfim, né, mais presente nos escanteios de cabeçada e tal. A gente teve problemas na zaga recentemente, né, Dudu? E os garotos que aparecem vão embora rapidinho, o Corinthians tá vendendo zagueiro de monte aí. E aí o Gil acaba sendo a nossa constante, né? E vale ressaltar que ele já é um zagueiro de 35 anos para 36, e o contrato dele se encerra em dezembro, se eu não me engano. Eu concordo com o que a Ana falou. A gente precisa ter um equilíbrio lá na zaga. Precisa ter um jogador um pouco mais veloz. Hoje é Gil e Bruno Mendes. Só que a gente precisa... Seria muito bom ter a volta aí do Balbuena, mas a gente precisa conhecer e que o Caetano e o Murilo sejam testados. Eu acho que esse é um problema, uma questão que o Lázaro não conseguiu trazer no Paulista, né? Não testou a molecada da zaga do Corinthians e o Balbuena mal, né? O Balbuena teve algumas chances mesmo jogando mal. Eu acho que o Gil vem jogando bem já desde o ano passado. Não é o melhor zagueiro do Brasil, não é nada disso, mas no elenco do Corinthians ele tem sido o mais constante. Eu acho que o João Vitor foi o melhor um tempo, mas de resto é sempre o Gil que está sendo o nosso ponto de segurança na defesa do Corinthians, né? E o Dudu trouxe essa questão aí pra Irmandade no meio da semana, no grupo da Irmandade aqui, né? Esse boato forte que tá rolando de Everton Ribeiro no Corinthians só no ano que vem seria, né? Você acha que vai virar isso, Dudu? O Corinthians vai abrir um asilo? Né? Foi noticiado isso, que o contrato dele vence lá com os Urubus esse ano. Eles ainda não chegaram a um acordo, numa renovação. Também é um jogador já com 34 anos, né? Ano que vem estaria com 35, se eu não me engano. Mas pro ano que vem eu não sei, mas se for conseguir se trazer para esse ano, acho que seria uma boa, porque é uma posição extremamente carente que a gente tem. E ele faria, acho que, uma bela dupla lá com o Renato Augusto. Às vezes até, lógico, o Renato Augusto descansando mais, o Everton tem mais condição, mais fôlego,
Mas acho que seria, caso acontecesse, eu gostaria dele para esse ano. Seria um baita reforço. Eu acho difícil trazer ele esse ano, a não ser que aconteça alguma reviravolta ali, mas acho quase impossível que traga o Everton Ribeiro esse ano. E também não sei, né? Não sei o que existe de verdade nisso, né? A Corinthians sempre gosta de colocar nomes famosos na berlinda para desviar assuntos, né? Já foi Felipe Coutinho, já foi Drogba, sei lá, agora é Everton Ribeiro, não sei, acho melhor a gente não se empolgar muito e continuar vendo o que a gente tá vendo mesmo. Cara, eu não apostaria acho que no Everton agora não, cara. A gente rifa o cara quando ele era moleque, né? Lá depois da copinha. Ele foi ali pro profissional, jogou o quê? 10 jogos? Um pouco mais que isso. Quase não teve chance e foi negociado. Nem lembro com quem foi. Com um time aqui do Brasil mesmo, né? Nem lembro agora com quem foi. Curitiba, acho. E cara, sei lá, 34. Ele vai fazer 34 agora. Ano que vem vai estar 35. Cara, a gente já tá com muito jogador dessa idade, cara. Tá precisando de um pouco mais de sangue novo aí. Essa é a minha questão, né? O Corinthians tá virando um asilo de jogador com certa idade e tudo mais. A gente tem um jogador já com 29 aposentado no clube, né? Tinha que lembrar, ele jogou 19 partidas pelo Corinthians, o Everton Ribeiro. E a gente falou no podcast passado da primeira rodada do Brasileiro e tudo mais, e tem duas leis que vão entrar em vigor já em campeonatos da CBF que é importante a gente falar, né? A primeira que eu vou falar é o aumento de número de estrangeiros, né? Vai de 5 para 7 jogadores em cada equipe, pode ter número de estrangeiros agora, né? O Corinthians tem 6 atualmente no elenco. Ana, é uma boa? Eu não acho. Eu acho que isso talvez possa prejudicar a utilização da base no Brasil. É muito mais barato do que você formar jogador, é você trazer um jogador formado na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai. Vê, por exemplo, quanto ganhava que já é um jogador formado, o Fausto Vera na Argentina. Ele teve aumento, mas é um dos jogadores que menos recebe no Corinthians ainda. Mas eu acho que isso pode prejudicar a formação de base e a utilização dos garotos no futebol brasileiro. Eu acho que a gente está indo numa contramão do que deveria ser. Sinto muito se teve muito time porcaria que contratou errado, contrata além do limite. 5 já tava legal, cara. Sabe? Tipo, enfim. Também não vejo porquê. Se é pra pôr 7, cara, libera. Então pode ser 11, pode ser 20. Você pode fazer um time inteiro estrangeiro jogar Campeonato Paulista. Enfim, começa a virar uma abstração numérica isso aí, né? Se é pra ter uma limitação, acho que 5 tá bacana. Permite você ter a liberdade de trazer alguém, enfim, coisas assim. Mas, como disse a Ana, você consegue privilegiar um pouco a base também, dar moral pra base. Vai cada vez menos ter moral pra base, né? Acho que 5 dava um bom número aí. Eu vou ficar no meio termo, acho que no máximo 6, enfim. Porque senão você vai começar a querer contratar muito jogador estrangeiro achando que é a solução, só porque a nossa moeda ainda é mais forte aqui, nós estamos muito mais empoderados do que eles, então não vejo muito. Acho que você tem que, concordo com a Ana, tem que fortalecer, tem que prevalecer a base que você tem, o sub-20, o antigo sub-23 que a gente tinha. Você tem que pôr esses caras para jogar, para ver se realmente vale a pena ficar com eles também. É uma notícia que é oportunista, porque teve times que contrataram errado e tem muitos estrangeiros e querem usar esses estrangeiros e colocaram e os outros clubes aceitaram. E aí a CBF só lavou as mãos, né? Sem pensar no futuro do que essa decisão pode trazer para o futebol brasileiro. E Gibson, fala aí os nomes dos 6 estrangeiros do Corinthians, vai? Meu Alzheimer tá foda, cara. Mas vamos lá. Tem o Romero, tem o Balbuena, tem o outro nosso que tem na lateral direita, o Mendes, tem o maluco lá, caralho, o Vera, quem mais tem? Cadê? Alzheimer, atacando. Quem mais? Rafael Ramos. O Ramos, é isso aí. Eu esqueci que ele é português, né? Eu acho que eu esqueci que ele é português. E o predileto da Ana, o Cantígio. O predileto da Ana, é verdade, tem o Cantígio ainda. Enfim. O Corinthians dificilmente vai usar os 6 jogadores. Se colocar os 6 em campo, vai sofrer, viu, velho? Veja bem, né? E a outra lei que vai começar a ser implantada em todos os campeonatos da CBF, né? É a perda de pontos com atos racistas da torcida, né? A primeira vez que isso acontecer é multa, a segunda vez perde o mando ou faz o jogo com o portão fechado, e na terceira vez é perda de pontos que pode acarretar
enfim, perda de título, colocação da Libertadores ou até rebaixamento, se for o caso. A minha pergunta é, essa lei vai pegar? O que você acha, Ana? Não, para mim, já, assim, eu sou a favor da lei, mas a lei já devia ser perda de pontos. Já não começa com o primeiro, segundo, valeu, não valeu, identificou, então não vai perder. Isso aí vai começar a ser assim. Identificou, teve atos de racismo, perdeu os pontos, acabou. Era assim que funcionaria e não de uma maneira, vamos requentar aqui para não acontecer de ninguém perder os pontos. Concordo totalmente com o que a Ana falou. E ainda a gente fica com esse receio pelo peso do que pode acontecer, né? Existem uns times aí que são mais privilegiados em questões de arbitragem e tudo. Precisa ver se na questão de torcida também não vão, não, foi sem querer, enfim. Mas eu também sou muito a favor da lei, acho que tem que acontecer. Mas eu concordo, acho que tinha que ser perda de pontos. Vamos falar assim, o clube não deixa a torcida entrar no gramado, agora é o clube que tem que ir nas agremiações e falar, ó, não vai adiantar, porque nós é que vamos ser punidos, não vocês. Eu acho que a lei tem que ser o mais severa possível, mas dito isso, né? Eu acho que tem muito torcedor idiota. Eu acho que o cara que faz isso, ele é idiota, enfim, ele é no mínimo mal intencionado, mas geralmente é idiota também, né? E eu acho que às vezes o cara tá pouco cagando com o time, pra ser bem honesto, sabe? Ele vai chegar lá e vai falar as asneiras dele, vai ser racista, vai ser escroto, e sabendo que o time vai perder ponto e vai jogar de portão fechado o cacete, né? E esse cara, via de regra, se quer identificado e se quer preso e blá blá. Eu acho que eu acho assim, eu acho sempre complicado essa coisa de penalizar o clube por causa de dois idiotas na torcida. Porque tem os caras que não estão nem aí com o time. Eu entendo que o racismo é uma merda e tem que ser o mais forte possível contra ele. Mas eu acho que acaba não gerando o resultado necessário se você não pega o cara. Eu acho que essa lei ela não vai pegar do jeito que ela tá. E eu acho que é inócuo se não pegar os caras. Eu quero ver como é que vai ser a implementação dessa lei. A gente vai descobrir no próximo Campeonato Brasileiro, enfim, na Copa do Brasil. Mas eu acho que os principais problemas que têm acontecido são em jogos da Conmebol. E aí isso não está valendo. Era importante que os clubes brasileiros se organizassem para exigir que isso fosse também levado para as competições da Conmebol. O que me dá tranquilidade é que a gente não viu nunca na Neoquímica Arena isso acontecer com a torcida do Corinthians. E eu espero que continue assim. O que eu tenho visto é os caras jogarem muita coisa dentro do campo, né? Isso também precisava parar e o Corinthians precisava fiscalizar que em algum momento isso pode trazer uma complicação grande pro Corinthians. O Corinthians pode perder mando de jogo aí por uma besteira também, facilmente. O Corinthians, o próximo jogo é o último jogo na fase de grupos do Paulista, né? Contra o Santo André, domingo, no nosso estádio, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. O Santo André é um time que tá aquela questão do campeonato, né? Dessa regra do campeonato. Ele é um dos melhores times do campeonato, tá em terceiro lugar do grupo, mas ele caiu no grupo que tem os 2 melhores times do campeonato atualmente, né? Já tá eliminado, tá fora do campeonato, o Corinthians já tá classificado. Como é que você tá vendo esse jogo, Gibson? Olha, ele tá num grupo pesado, mas ele tá ali também com 14 pontos, né? Enfim, é uma pontuação também monstruosa, enfim. Mas se tivesse em qualquer outro grupo, estaria lutando para a classificação. Sim, estaria lutando, mas assim, não é nada que assusta, eu digo, né? Você fala, 14 pontos, né? Enfim, é jogo pra ganhar, é jogo pra tentar, pra jogar a partida e ganhar 3 pontinhos e acabou. Eu espero que o Corinthians ganhe, né? Tente secar o time da Vila Sônia para que ele não ganhe do Botafogo e a gente ganhe do Santo André e a gente tem ainda a chance de ficar em terceiro lugar direto, né, e fazer a semifinal em casa, porque a gente também não está em condição de ficar perdendo 2,5 milhões de renda por bobagem. Só lembrando que hoje as 4 melhores campanhas, elas vão se matar. Então existe ainda a possibilidade do Corinthians jogar uma semifinal, mesmo sendo a quinta, mas tem que ganhar o jogo. Mesmo que poupe alguém, o Corinthians tem que ganhar o jogo. Vai estar com a torcida, vai estar inflamado, mas tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar bem e, sem querer dar spoiler, mas fazer o que tem que ser feito, né? Quando você pega um time inferior, ganhar e ganhar bem. Na nossa arena, com a nossa torcida, o estádio com certeza mais de 30 mil pessoas de novo, fazer o resultado e esperar para ver se a classificação do Corinthians, qual será a classificação do time no final dessa fase de grupos do Paulista, né? E a gente vai fazer a nossa live às 7 da noite também no domingo, logo depois da partida também, comentando já o nosso próximo adversário, quem sabe já sabe as datas dos jogos e tudo mais, então fica atento aí na live da Irmandade, né? E os pontos continuam sendo somados.
Então, mesmo pro mata, continua sendo para semifinal e aí possivelmente para final também, mas os pontos continuam sendo somados. Daí, Ana, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa legal. Como estão as meninas? Tranquilidade, né? Ontem teve a estreia do Campeonato Brasileiro, por enquanto só temos o Campeonato Brasileiro para jogar. E o Corinthians acabou ganhando de 14-0 do Ceará. Quanto? 14. O Corinthians tem muito a comemorar esse resultado, mas o futebol feminino não, né? O time Ceará masculino foi rebaixado, o time Ceará do feminino subiu para a primeira divisão, mas como o masculino foi rebaixado, ele acabou que teve menos verba e se desfez do time feminino que subiu para a primeira divisão e está jogando com jogadoras de 14, 15 anos. Então, foi muito bom o resultado para o Corinthians, né? O Corinthians largou na frente, fez o que tinha que ser feito, mas para o futebol feminino isso aí acaba sendo ruim, né? Então, você vê, o time masculino jogou mal e quem paga o pato é o feminino, né? Aquela história, acorda sempre história pro lado mais fraco. Mas é porque isso é ruim pro campeonato feminino que, pô, vem crescendo ano a ano, que tá batalhando pra conquistar o lugar ao sol e tem conseguido, o que é do caralho. Mas isso é ruim pras meninas, coitado do Ceará, e pro campeonato feminino de modo geral, né? Pra gente que ganhou o jogo de 14-0, fala, ganhou 14-0, mas vira aquela coisa folclórica, né, cara? E folclórico não é bom pro futebol profissional. Só torcer, né, para que os outros times estejam vendo isso que aconteceu e que não punam o futebol feminino, mesmo que algum time seja, porque 4 times serão rebaixados esse ano no Campeonato Brasileiro, né, que o futebol feminino não seja o grande penalizado. E vamos ser honestos, né? Imagino que o salário das meninas do feminino não deviam pagar no meia lá do masculino, né? Assim, você fazer essa economia burra, enfim, era a desculpa que eles queriam pra escantear o futebol feminino. Acho que, pra mim, parece isso, né? É uma pena esse amadorismo do Ceará aí, que vai passar vergonha, passou no masculino, vai passar muita vergonha no feminino. E toda vez que as meninas entrarem em campo e forem goleadas, eles vão ser lembrados disso, da vergonha que eles estão passando no masculino. Eu só esqueci de falar que o próximo jogo do Corinthians é contra o Real Ariquemes de Rondônia. O Corinthians vai jogar em Rondônia sábado às 4h30 da tarde. Viagem longa aí pras meninas pra Rondônia, hein? Caramba! Mas então é isso, meus amigos. Vamos chegando ao final deste podcast 325. E o Dudu vai lembrar nossas redes sociais. Tu tá com a colinha aí, Dudu? Opa, não. Vamos ver agora. Estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube, no Twitch. Também temos o Instagram, o TikTok, o Twitter, o Telegram, o Spotify, o iTunes, o Deezer e o SoundCloud. Todos como Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter, que é Irmandade Timão. Vamos ficando por aqui. Na semana que vem voltamos às 7 da noite, depois do jogo contra o Santo André na Neoquímica Arena. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!